A gente falou sobre os aspectos negativos da Torá, porque a Torá, como eu falei para você, ela tem seus aspectos negativos e ela tem os aspectos positivos, né? Então teve gente na internet que entrou em choque, né? Não, mas está escrito no Salmo que a Torá é perfeita. Eu falo, meu filho, vai lá estudar a Torá direito, você aprendeu o que é Torá. A Torá tem um sentido positivo, um sentido negativo. Ah, mas a Torá é perfeita. Eu falei, não, filho. Se fosse perfeita, não precisava o Mashiach ratificar a questão do casamento. É ou não é verdade? Então ela não é 100% perfeita. A gente não podemos ser fanáticos. Moshe não manda dar a carta de divórcio? Sim ou não? Está na Torá. Mas o Mashiach veio e falou, não, meu pai não quer isso não. Meu pai só permite caso houver o quê? Adultério, relação sexual ilícita. Então existem certas situações, porque imagina naquela época como que era o negócio. O cara casava com a moça, desfrutava dela, estou enjoado, vou trocar. Toma aqui uma carta. Era assim. Toma uma carta de divórcio. Isso aí ela, a moça coitadinha, com filho, com tudo. Então a Torá tem seus aspectos positivos e seus aspectos negativos, né? E a Torá do Eterno é os 10 mandamentos. Entendam isso. O que é os 10 mandamentos? É a Torá de quem? Do Eterno. Moshe, ele é um grande legislador baseado na Torá do Yah. Então o Elohim vivo sempre orientou Moshe. E hoje nós vamos mostrar na Torá o lado positivo da Torá, o lado profético, o lado incrível da Torá, o sódio, que é o mistério oculto na Torá. A Torá tem mistério, gente. A Torá tem sódio. Quando nós falamos sódio, na língua hebraica, ela refere-se a mistérios ocultos na Torá. Então a Torá tem mistérios, né? Ela tem mistérios e são mistérios que nos levam até o Mashiach, né? Hoje em dia tem muitas pessoas na internet trabalhando para fazer você desacreditar da Brit Hadasha, que é o Novo Testamento, provando e tentando provar por A mais B que o Mashiach não veio. Irmãos, é muito difícil eu cair numa dessa, porque eu provei e provo do Mashiach todos os dias. Vocês estão compreendendo? Você nunca pode cair numa dessa. Ah, porque mas é uma congregação grande, bonita, o pastor fala bem, tem uma boa aparência. Entenda uma coisa, o Hassatan, ele vai fazer de tudo antes do grande dia para destruir a sua imuná, tirar você da fé. Tem um monte de nome de Mashiach na internet. Yeshua, Yahshua, Yahushua, Yehoshua. Tem um monte de nome. E um monte de estudos que você olha assim e você fala, esse aqui é o correto. Aí lá em Guilherme fala que o nome do Mashiach, só vou deixar para uma outra ocasião, o nome do Mashiach não foi revelado ao homem. O nome verdadeiro do Mashiach, ele terá um novo nome, que homem nenhum conhece esse nome. Aí Apocalipse. Nenhum homem conhece o nome verdadeiro do Mashiach. Vai ser revelado só no grande juízo. Então está aí essa guerra de nome. O mais importante é que nós cremos no Messias. Diga amém. Amém. Isso é importante. Por isso que eu não contendo com quem crê em Yeshua. É o Messias, está falando do nosso Messias. Ah, o Jesus, eu não vou contender, porque é o nosso Messias. Por mais que é um paganismo que está por trás disso tudo,
Mas a Bíblia, as Escrituras, está referindo-se ao Messias que morreu lá em Israel. Vocês estão compreendendo? Não deve ficar essa briga de nome, essa discussão, um querendo ser mais legalista do que o outro. Irmão, põe uma coisa no teu leve. Abandone o legalismo. O legalismo não te leva a lugar nenhum. Na mesma maneira que vós medistes, vós sereis medidos. Então a gente está vendo pessoas aí que, ao invés de elas exalarem a fragrância do Mashiach, elas estão exalando um mau cheiro. A palavra diz que nós somos o bom perfume de Yahushua. Você tem que ser um bom perfume. Você não tem que ser um mau cheiro. Ao ponto de você entrar num lugar, a pessoa fala: vamos sair fora que lá vem aquele crente chato. Aquela mulher é insuportável, porque ela fala e quer me empurrar com ela abaixo. Você tem que saber levar as pessoas. Amém? Amém. Você tem que saber se comportar e ser um bom perfume. Da pessoa sentir você, sentir que você... Não adianta você querer sair empurrando na cara das pessoas. Você tem que ter shalom no seu life. Amém? Livro de Êxodo, Shemot. Nossa porção da Torá está em Shemot. Shemot 23, versículo 20. Você vai ver o Mashiach aqui na Torá. Revelação. Shemot 23. Êxodo, na Bíblia. Livro de Êxodo. Aí, ó, agora você veja o lado bom da Torá. Se você gosta de irmão, semana passada, você também todo essa notícia. Ô meu pai, ele quase falou nebra chuva. Mas é a realidade, é os lados positivo e negativo da Torá. Então hoje eu vou mostrar o lado positivo. A Torá tem coisas boas, tem ou não tem? Sim ou não? A Torá tem coisas maravilhosas. Por isso que Yohanan fala na carta que aquele que vir e não vier com os dois, tem que vir com os dois. Ele tem que vir com o pai e com o filho. Não está falando de uma terceira pessoa. Amém? E ele tem que vir com a Torá e com a Brit Hadasha. Ele tem que trazer a Torá do Eterno e tem que trazer o Mashiach. Eu não creio no Mashiach. Então, meu irmão, cai fora dessa pessoa que é lamentável. Eu creio só na Torá. Lamentável. É como eu falei semana passada, eu fui curto e grosso. Tem muita gente aí na internet, pseudo-judeus, querendo dizer que são ortodoxos, ou querendo se tornar ortodoxos, querendo negar o Mashiach, levar as pessoas a negar o Mashiach. Mas nem elas cumprem a Torá direito. Então, onde vai caber essas pessoas? Onde elas vão depois? E o dia do acerto de conta? Meu irmão, não brinca com o Mashiach. Não brinca. Não brinca. Porque a gente tem muita gente aí brincando aí fora. Brincando com a Bíblia, brincando com a Torá, usando isso para ganhar dinheiro. O grande ou se aproxima. Amém? Shemot 23, verso 20. Diz assim: envie um anjo à sua frente para guardá-lo no caminho e levá-lo ao lugar que preparei. Preste muita atenção. Preste atenção a ele, ouça o que ele disser e não se rebele contra ele, pois ele não perdoará nenhum erro de sua parte. Olha, o Eterno está falando para Moshe. Porque o meu nome encontra-se nele. Veja bem o que ele está dizendo. O meu nome encontra-se nele. E esse anjo não perdoará. Que anjo é esse que perdoa? Anjo tem poder de perdoar?
Não tem. E esse anjo tem o nome de quem? O nome do Yahweh. Então entenda bem a coisa. Quem é esse anjo que está aqui? A palavra anjo significa o quê? Mensageiro. Se ouvir o que ele disser, ele fizer tudo o que eu digo a você, seria inimigo dos seus inimigos. Olha lá na Torá, o que está escrito. Um anjo que está diante dele, e Moshe tinha que dar ouvidos à voz do anjo, fazer tudo o que ele disser. E se ele fizesse, o Yah seria inimigo dos inimigos dele. Seria inimigo deles, dos seus inimigos, e adversário dos seus adversários. Quando o meu anjo seguir à sua frente e o levar ao Emore, ao Itite, ao Brise, e ao Kenaane, e ao Irve, e ao Uzi, darei cabo deles. Não adore seus deuses, não lhes sirva, e nem siga suas práticas. Em vez disso, destrua por completo e despedace suas colunas. Sirva Adonai, o seu Elohim, e ele abençoará o seu alimento, a sua água. Removerei as doenças do seu meio, e em sua terra as mulheres não abortarão e nem serão estéreis, e você viverá a plenitude da sua vida. Enviarei o terror à sua frente, a confusão, causando confusão melhor, em todos os povos de quem você se aproximar, e farei todos os seus inimigos lhe darem as costas. Então Yah deixou claro: eu estou colocando um anjo, e você tem que dar ouvido a ele. Tem muito pastor que pega essa passagem e fala: o anjo sou eu, tem que dar ouvido para mim. E ó, pega seu dinheiro e pega tudo aqui. Está cheio de malandro por aí. O anjo não está referindo aqui a Moshe. Aqui o Eterno está dizendo para Moshe que ele está colocando um anjo. Aonde que está a chave dessa palavra? Esse anjo não perdoará ele. Anjo não tem poder de perdoar ninguém. Mas esse anjo estava designado a não perdoar. Se for possível, até mesmo matá-lo. E ele tinha que fazer tudo o que o anjo ordenasse. No livro de, aí mesmo em Shemot, não precisa abrir, eu já ministrei uma outra vez. O Mashiach aparece na Torá várias vezes, junto com o Eterno. Shemot 32, o Mashiach aparece, o Moshe fala: me mostra o caminho. E diz que quando o Mashiach aparece para ele, Moshe é desfigurado. Você pode até ler depois na sua casa, Shemot capítulo 32. O Mashiach junto com o Yah, o Mashiach aparece para ele, e Moshe é desfigurado, porque ele só viu as costas do Mashiach. E o Mashiach depois vem dizendo: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Aí em Devarim, Deuteronômio 18. Mashiach aqui na Torá, ele vem como um malachim, um mensageiro, guiando o povo de Israel no deserto. Amém? Quem estava guiando Moshe? Yahushua.
Amém? Já vou para você na escritura. Devarim 18, 18. Deuteronômio 18, 18. Levantarei para eles um profeta, semelhante a você, dentre os parentes deles. Porém minhas palavras em sua boca, e ele dirá tudo o que lhe ordenar. Quem não ouvir minhas palavras, que ele falará em meu nome, prestará conta de si mesmo a mim. Então veja bem, a quem que está se referindo aqui no Torá? Moshe falou: olha, vai vir um profeta aí, que a esse vocês têm que dar ouvidos. E já está dizendo: colocarei na boca dele as minhas palavras, e aquele que não der ouvido prestará contas de si mesmo a mim. Então, quando você lê a Brit Hadash, que o Mashiach está falando, o que ele fala na Brit Hadash muitas das vezes? Eu vim para fazer a vontade de quem? Do Pai. E o ensino que eu vos dou, eu ouço de quem? Eu ouço do Pai. Então, quando a pessoa nega o Mashiach e os seus ensinos, ela está negando o eterno, ela vai prestar conta. Você está compreendendo? Vai prestar conta. Eu ouvi a palavra, eu estou ouvindo, não estou querendo obedecer, vai ter que prestar conta. Seja rocha, seja rabino, seja irmão, seja quem for israelita, seja brasileiro, seja quem for, vai prestar conta. Estão compreendendo? Porque as pessoas acham que elas podem desprezar a grande salvação. Não pode. Estão compreendendo? Você não pode desprezar. E quando você não dá ouvido, quando a palavra entra aqui e sai por aqui, você troca a palavra por causa de 5 segundos de prazer, você está desprezando a palavra. Quando você troca a palavra por causa de coisas carnais, você está desprezando a palavra do Criador. Vocês estão compreendendo? Aí você vai ser cobrado. Eu vou praticar um ato de corrupção. Até não está vendo, mas ele sabe a necessidade. Me perdoa. E você está errado. Então, a nossa palavra, a palavra do Eterno, estava na boca do Mashiach, os seus ensinos. Levíticos, Vaikra 26, 12. A Torá vai apontando o Mashiach. A pessoa só não acha o Mashiach na Torá se ela estiver cega. Mas se você analisar as escrituras, o que o Mashiach disse? Analisai as escrituras porque elas falam de mim. Elas falam a meu respeito. Vai Levíticos 26, verso 12. Andarei entre vocês e serei o seu Elohim, e vocês serão meu povo. Eu sou Adonai, o Elohim de vocês, que os tirou da terra do Egito, para que não fossem escravos deles. Eu quebrei as barras de jugo e de seu jugo, para que andem de cabeça erguida. Agora você abre em Yeshayahu, Isaías 63, verso 11.
Aqui em Isaías 63, confirma-se o que nós lemos lá em Vaikra não, Shemote 23, 20. 53, verso 11. Isaías e Yeshayahu. Olha o que diz a profecia. Essa profecia é messiânica. Ela fala do Mashiach. Depois da aprovação, ele ficará satisfeito por seu conhecimento, dor e sacrifício. Meu servo justo tornará muitas pessoas justas. Ele sofre pelos pecados delas. Portanto, eu lhe darei uma porção com os grandes, e ele dividirá o despojo com os poderosos, por ter exposto a si mesmo à morte, ter sido contado com os pecadores. Quando o Mashiach estava no madeiro, ele foi contado com quem? Quem estava do lado dele? Estavam 2 bandidos. Um tinha hábito de matar. É que você não conhece a Bezorá, que conta a história daqueles bandidos. O Evangelho, a Bezorá de Nicodemos, conta a história deles. Aqueles bandidos, um roubava as mulheres, os ricos na estrada, e ele tinha o costume de praticar rituais satânicos. Ele pegava a vítima, pendurava de ponta cabeça e cortava os seios das mulheres e deixava ela sangrando até a morte. Como é que chama aquele o bandido mau lá que tinha do lado do Mashiach? Tem o Dimas, né, que era o que o Mashiach perdoou. Ele roubou o tesouro de Salomão. O outro não. O Dimas roubou o tesouro de Salomão e foi condenado à morte. Ele violava, ele tinha hábito de roubar e dividir aos pobres. O Dimas. Por isso que ele era uma pessoa assim. Ele roubava, mas não era roubar para si. Ele roubava e dividia. Então a Roma prendeu ele e matou ele. Ele havia destruído, inclusive, vários lugares assim que guardavam antiguidades do rei Salomão. Ele descobriu através de um mapa, foi lá e violou, e sempre violava a sepultura para roubar tesouros, e ele era terrível. Então eles praticavam roubo, só que o outro era cruel e ainda zombou do Mashiach. Então, eu inclusive na próxima sexta-feira, na próxima vigília, eu vou ver se eu passo para vocês esse manuscrito, para vocês terem uma visão mais ampla de como agiam os bandidos que estavam do lado do Mashiach. Então o Mashiach foi contado com os pecadores, contado com eles, né? Apesar de, na verdade, carregar o pecado de muitos e interceder pelos ofensores. Aqui está falando a respeito de quem? Do Mashiach. Então a palavra, ela está apontando o Mashiach. Amém? A palavra está apontando o Mashiach. 53 ou 63? Não, desculpa, eu li errado. Mas olha mesmo, eu li errado, eu peguei 53, é 63, 11, desculpa. Mas apontou o Mashiach. É que eu estou sem dormir ainda, viu, gente? Eu não dormi desde a vigília de ontem, eu estou sem dormir até agora. Vamos lá, 63, 11, desculpa aí. Então, o meu povo se lembrou dos dias do passado. Dos dias em que, uns dias de Moshe, onde estava aquele que os trouxe do mar com os pastores de seu rebanho. Veja bem a palavra. Aí está como na nome restaurado. Ele
Então, essa versão é correta. A versão que está aqui está errada. Tá? Inclusive, no estudo lá, estava que essa passagem aqui está adulterada. Na minha Bíblia aqui está, nessa aqui está adulterada, nessa peixida está adulterada, e nas outras que eu tenho em casa estão adulteradas. Menos nessa Bíblia aqui. Ó. Verdadeiro nome. Então, na verdadeiro nome está ele, eu vou até abrir aqui. Está ele. Agora ele quem? O Mashiach. Ele lembrou. Olha a profecia. Ele lembrou dos dias antigos. Então ele lembrou os dias antigos de Moshe. E seu povo dizendo: onde está aquele que os fez subir do mar, conduzindo pelos pastores de seu rebanho? Onde está aquele que colocou o seu Ruach HaKodesh dentro deles? Quem é esse? Agora lá no Torá, vamos voltar lá, não precisa abrir. Nós começamos em Shemot 23, 20. O anjo, veja bem, que o Iá disse: eu coloco um anjo diante de ti, que nele está o meu nome. Em 2 Samuel, o Iá disse: o meu templo terá o meu nome. 2 Samuel 7, versículo 12, 13 e 14. O meu templo terá o meu nome. E quem é o templo do Iá? O Mashiach. Ele disse o que? Eu destruirei esse templo e em 3 dias reerguerei. E os israelitas, Prushim, fariseu, disseram: mas como que você vai destruir o templo? Ele demorou 40 anos para ser construído. Eles não entenderam a mensagem. Como muitos ateus têm dificuldade de entender essas revelações. Estão compreendendo? Então aqui ele está lembrando daquele que lá em Shemot fez o povo subir aonde? Do Egito. E derramou o Espírito Santo sobre eles. Vocês estão compreendendo? O que o Iá fez? Ele deu a porção do Espírito Santo a Moshe. Moshe dividiu para os 70 anciões, para juntos eles conseguirem cuidar das tribos de Israel. Então eles lembraram dele. E essa pessoa refere-se a quem? Ao Mashiach, que carrega o nome de quem? Do Pai. É por isso, irmãos, entenda isso, não me leve a mal. Eu não tenho nada contra o nome Yeshua, mas o nome Yeshua não carrega o nome do Pai. O nome Yeshua significa Ele salva, Ele é salvação. E Yahushua carrega o nome do Pai. Yahushua, Yahu salva. Vocês estão compreendendo? Existe muita confusão. Então o Yah deu o nome dele ao filho. O anjo lá, que era o Mashiach, o mensageiro, que estava diante de Moshe, porque o único ser que tem o poder de perdoar, que recebeu autorização para perdoar pecados, foi o Mashiach. Então que anjo era esse que estava lá, que ele não ia perdoar se caso eles pecassem? Porque ali era olho por olho, dente por dente, não pode falhar, porque a missão de Israel era muito pesada, era muito séria. Então esse anjo não ia perdoar, mas ele ia guiá-los no deserto. Agora vamos achar o Mashiach de novo lá no deserto. Quem quer achar o Mashiach agora? Vamos achar o Mashiach de novo. Bemidbar, Números, capítulo 20. Que maravilha essa Torá. Por isso que eu falo para você os pontos positivos e negativos. Se eu for falar os negativos, você tem que ter muito estômago, senão você sai e desvia. Mas quando a gente vai falar dos pontos positivos, você vai se alegrar no coração, porque ela vai testificando que o Mashiach, o Salvador, estava na Torá há muito tempo.
Números 20. Ele estava lá guiando o povo no deserto. Que lindo, gente. Diga que lindo. Lindo. Eu não ouvi direito. Lindo. É maravilhoso. Amém? Capítulo 20, versículos 5 ao 10. Olha só que maravilha. E porque tu nos fizeste subir para fora de Mizraim, para nos trazer a este lugar mau, este não é um lugar de zera, semente, ou de trigo de figos, ou de vinhas, ou de romãs, nem há qualquer maim para beber, não há água para beber. Moshe e Arão foram da presença da congregação para a porta da mexicana da congregação, e caíram sobre seus rostos, e a diferente de Yahweh lhes apareceu. E Yahweh falou a Moshe dizendo: toma a vara, reúne a congregação, tu e Arão, teu irmão, e falai a rocha perante os seus olhos. Falai a rocha perante os seus olhos, e ela dará sua maim. E lhes tirareis maim da rocha, assim vos darei a congregação e a seus animais a beber. Então Moshe tomou a vara de diante de Yahweh, como lhe ordenou. E Moshe e Arão reuniram a congregação diante da rocha. E ele disse: escutai agora, vós rebeldes, acaso tiraremos maim desta rocha para nós? O Moshe duvidou ainda. Ele falou: acaso não tirar água dessa rocha? Olha só. E Moshe levantou sua mão e com a sua vara ele feriu a rocha 2 vezes, e as mains saíram abundantemente, e a congregação bebeu junto com seus animais. E Yahweh falou a Moshe e Arão: porque não cresces em mim, para me purificares aos olhos dos filhos de Israel. Portanto, vós não trareis essa congregação à terra que eu lhe tenho dado. Mesmo sendo Moshe, ele não creu. É um aspecto negativo, sim ou não? Mas por que o Yah se enfureceu com ele? Moshe é servo fiel da casa, a palavra diz isso lá em Hebreus 3. Porque ele tocou 2 vezes, ele feriu a rocha. A rocha era uma cheia. O emissário Shaul fala isso. Já já a gente chega lá. Então ele fere a rocha. Ele não crê. Irmãos, coloca uma coisa no seu coração. Você só tem que apenas crer. A obra não é sua. A obra é sua? É minha. A obra é do Eterno. Quem age, quem manifesta, quem cura, quem liberta, quem traz as pessoas, quem converte os corações, é o Eterno. Não adianta você brigar com o marido, com o filho, com ninguém por causa disso ou daquilo. Quem convence é o Espírito. Faça a sua parte, lance a palavra. Fale, dê o seu passo. Dê o seu passo. A obra do Yah. Estão compreendendo? Então Moshe ainda falou para o povo: olha pessoal, vocês acham que nós vamos beber água dessa rocha? Elohim está tirando com a minha cara, está brincando comigo. Não vai sair água daqui, em outras palavras. Só que ele não sabia. Ele não sabia quem era aquela rocha. Aquela rocha era o Mashiach. O Mashiach disse o quê? Do meu interior fluirão rios de águas vivas. Abra lá a sua Bíblia aí, em
1 Coríntios 10, versículo 4. Só Shaul para revelar isso. Aí eu falo para você como que eu vou tirar a autenticidade da Brit Hadasha e falar que a Brit Hadasha é totalmente manipulada por Roma. Isso é uma loucura. O Novo Testamento tem suas falhas e erros de tradução, mas o Novo Testamento, a Brit Hadasha, ela entra em sintonia com a Torá. E aqui está a prova. 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 4. Olha o que diz: e todos beberam da mesma bebida do Rua, porque todos eles beberam da rocha do Rua que os seguia. Então tinha um espírito ali, o Rua está em letra maiúscula, seguindo eles. Quem era esse Rua? Não, irmão. Shemote 23, verso 20. O Malahim e a Rushma estava seguindo eles, conduzindo eles, guardando eles, guiando eles. E esse Rua é o espírito do Mashiach. Então eles beberam dessa água. E era, olha o que está escrito: eles beberam da rocha do Rua que os seguia. E aquela rocha era quem? O Mashiach. Mas o diabo não se agradou de muitos deles, pois eles caíram no deserto. Essas coisas serviram como nosso exemplo no intento de que não desejamos a luxúria, indo após as coisas más, como eles também se entregaram à luxúria. É o que acontece com a pessoa. O Eterno quer guiar elas. O Espírito Kadosh quer guiá-las, mas elas acabam indo atrás de quê? Da luxúria, daquilo que faz bem para a carne. A pessoa não se satisfaz, ela nunca está satisfeita, sempre quer mais. Isso faz mal. Então eles beberam de uma água que era uma Mashiach, simplesmente era uma Mashiach. Então o Mashiach está presente na Torá. Vocês estão compreendendo? O Mashiach está presente, o verbo se faz carne, ele se faz presente na Brit Hadasha, carne e osso. O que mais que essas pessoas querem? Se você procurar em todos os textos da Bíblia, você vai achar a presença do Mashiach. Lá em Bereshit 1, eis que o Rua pairava sobre as águas e caminhava sobre as águas. Aí, lá em Matitiahu, em Marco, em Lucas, em Yohanan, o Mashiach caminha sobre as águas. O que ele quis mostrar com isso? Ele quis mostrar: eu sou mesmo, eu estava lá no Bereshit, estou com vocês agora. Aí em Guineana 14, Apocalipse, diz que aquele mesmo desde o Bereshit, o Aleph, Tav, o começo e o fim, ele está sempre presente nas Escrituras. Mas sabe o que eles querem fazer? Olha o exemplo que você acabou de ver aqui ao vivo, de uma Bíblia mal traduzida, que é essa aqui, ó. Ela é muito boa em alguns aspectos, a Bíblia judaica completa. Mas quando comparado, inclusive isso aqui eu confirmei com o rabino Joseph Sulam, que ele falou: esse texto está errado. Essa parte aqui
Yeshayahu 63:11, está mal traduzida. A tradução correta é a que nós lemos nessa Bíblia aqui. Ele se lembrou, e não o povo se lembrou. Então, os antimissionários trabalham para tirar o Mashiach de cena. Esse trabalho não é de hoje aí. O trabalho não é de hoje. Eles vêm trabalhando nas Bíblias faz tempo para tirar as pessoas da verdade. Vocês estão compreendendo? O Mashiach está presente na Torá. Então essa é uma parte boa da Torá. É o lado positivo que nós encontramos na Torá. O Mashiach vem com o nome do Eterno. Essa história do Mashiach com o nome de Jesus é Yeshua e Yeshua e Acho. É só, ele vem com o nome do Pai. Vocês estão compreendendo? Quando o Natan repreendeu David porque ele queria construir o templo, o Espírito de Elohim tomou Natan, o profeta, e disse: olha, eu até hoje habitei nas tendas, eu nunca pedi um templo, eu nunca pedi nada disso. David queria fazer política, irmãos. Criar um templo, para quê? O que o templo faz? Se você coloca um templo gigante, o teu nome lá, quem construiu? Foi o Muniz. Ele vai perpetuar o nome dele depois da morte. Isso é coisa de maçom. Então, o Iá não era a favor daquele templo. O Mashiach chamou o templo de casa do lagarto. Uma hora eu conto para você que é o lagarto que está acontecendo isso aí. Raça de víboras. E chamou eles lá de casa do lagarto. Se você souber a história que está por trás dessa casa do lagarto, você vai entrar em choque. Porque existia deuses no passado, influenciando profetas e todo mundo, certo? Por isso que o Iá disse: esteja atento à minha voz. Porque Rassatã, a serpente, também se passava por Iarro em algumas ocasiões, enganando as pessoas. Eis que o Iarro disse, não era Iarro coisa nenhuma, era o diabo, eram os demônios. Vocês estão compreendendo? Então, o Mashiach, ele tinha o nome do Pai. E o Iá disse: eu colocarei o meu nome na minha casa. A minha casa não será feita por mãos humanas. Está lá, você pode ler depois, 2 Samuel 7. Versículo 10 e 14 em diante. Então o Mashiach tinha o nome do Pai. Os profetas têm o nome do Pai. Quando a gente lê na Escritura Yesha e Iarro, profeta Jeremias, que o nome dele correto é Irmi e Iarro, o que eles fizeram? Apagaram os nomes dos Naviim, colocaram Isaías, Jeremias, para esconder o nome de quem? Do Pai. Tudo é um objetivo para enganar as pessoas e tirar a autenticidade e o valor do poder que tem atrás desse nome. Irmão, eu falo para você uma coisa: não tem Shedim que fica diante desse nome. Não tem. Não tem. Guarda no teu coração, não tem. Quando você invoca mesmo de verdade, eles não aguentam. Você está falando do Supremo, daquele que pode todas as coisas. Então, a gente precisa entender que as Escrituras sagradas, elas são sagradas. Ela tem seus erros, porque foi escrita por homens. Amém? Ela tem seus erros, mas o conteúdo dela é verdadeiro. Quem crê em Yahushua, o Messias que veio, morreu por nós no madeiro, então continue crendo e trema. Guarde ele no seu leve, guarde seus ensinos, guarde os seus ensinos. Mas ali eu vi um roche, eu vi um rabino falando que isso é um mito, isso veio da Grécia.
Meu irmão, guarda no seu leve. Nos últimos tempos, Satanás vai fazer de tudo. Ele vai pegar tudo que é de lixo, de informação, que ele já deixou coisas preparadas há milhares de anos para atuar nessa geração agora. O mundo nunca teve tão populoso como agora. O mundo nunca teve no passado, desde quando Adão foi criado, o mundo nunca teve uma população de 7 bilhões e meio de pessoas. E boa parte dessa população é incrédula, é pagã, adoram deuses estranhos. A maior religião que existe hoje é o Islã. A menor religião, o judaísmo. Você sabia disso? O judaísmo é a menor religião que existe. O cristianismo e o islamismo, o budismo, é as maiores religiões que existem. Você acha que Satã não quer levar o máximo possível? Claro que quer. Então nós precisamos ser inteligentes. Quando você vê uma casa muito cheia, aquela igreja lotada, o Mashiach disse que os falsos profetas iriam arrastar multidões. Não era pouco. Ele deixou claro que é multidões. Não era pouca gente, é muita. É muita gente. A mentira, o caminho que conduz ao engano, arrasta muita gente. Então não se iluda com isso não, gente. Coloca no teu leve o Mashiach aqui, na sua palavra. E quando você se alimenta dela, ele transporta-se daqui para aqui. Ele é espírito e verdade. Se você beber da água que ele tem para te dar, você nunca mais terá sede. Ele é a rocha que deu água para o povo no deserto. Shaul deixou claro aqui. Shaul falou, aquela rocha que vocês beberam lá, era o Mashiach, aquele anjo que o Yahweh mandou ir diante de Moshe, e Moshe tinha que dar ouvidos a ele, porque o nome do Yahweh estava no Malachim, naquele mensageiro, também era o Mashiach. E Yeshayahu profetiza, ele é aquele que guiou os pastores lá em Mitzrayim. O Mashiach está presente. Amém? Amém. Está presente. Termine em Salmos 118, verso 22. A pedra que os edificadores rejeitaram se tornou rocha de pina de esquina. A pedra que os edificadores rejeitaram se tornou a rocha, pina de esquina. Quem é a pedra? Quem é a pedra? Achou aí? Achou, Sebastião? Salmo 118, versículo 22. A pedra que os edificadores rejeitaram se tornou a pina de esquina. Essa pedra é uma Mashiach. Estou compreendendo? É o Salvador. A todo instante a palavra está apontando para ele. E Yeshayahu 28, 16. Vocês gostam de ler a Bíblia, sim ou não? Então vamos ler. Isaías 28, 16.
Portanto, assim diz o soberano Yahweh: eu assento em ti Zion como uma fundação, uma pedra provada. Ó, pedra provada, uma preciosa rocha pina, uma fundação segura, e aquele que crê não se apresse. Ó, uma fundação segura, e aquele que crê não se apresse. O Eterno colocou uma pedra. Quem é essa pedra? O Mashiach. Você crê nele? Então não se apresse. Fique tranquilo. Tenha shalom. Tenha shalom. Isso, amém. Está parecendo amém de boca. Tenha shalom. Amém. Fala bem, não, vocês atrás aí. Vocês aí atrás aí, ó. Está dormindo, menino ali? Jogar água. Então, você crê, não se apresse. O Yah disse: eu coloquei uma pedra. O Mashiach disse: eles tropeçaram na pedra, na pina, na rocha pina de esquina. Eles tropeçaram na própria pedra. Os fariseus tropeçaram porque não creram, porque não analisaram que as escrituras, porque elas testificam dele. Então o Mashiach é a pedra. Ele é a pedra que deu água para o povo no deserto. Ele é a pedra que sustenta toda a estrutura da obra do Elohim Todo-Poderoso. Vocês estão compreendendo? Ele é a pedra. E se você crê nele, não se apresse. Não tem que ter pressa para nada, não tem que ficar desesperado, desesperada. Tranquilidade, shalom. Porque ele é sustento para todos nós. Ele é sustento para Israel, ele é sustento para você. Ele é sustento para todo aquele que nele crê. Mashiach disse: quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Quem crê em mim terá vida eterna. Ele é a rocha, ele é a pedra. O problema das pessoas é que elas não conseguem enxergar o Mashiach na Bíblia. Elas enxergam doutrina, elas enxergam campanha para fazer sacrifício, tirar dinheiro do povo, elas enxergam todo tipo de campanha e de invenção teológica, mas eles não conseguem enxergar o Mashiach. Triste, não? Sim ou não? Sim. E Efésios 2:20. Que maravilha, é um Deus maravilhoso. Eu falo para você, o cara, para poder me convencer do Mashiach, o cara tem que ser bom de conversa. Muito bom. Mas mesmo assim não convence. Efésios 2:20. Qual página que é na sua aí? 1382. 1382. Efésios 2:20. A parede de Israel, a casa de Israel, está edificada sobre o alicerce do Shirishim.
Shirihim e dos Neviim, sendo o próprio Yahushua HaMashiach o Rosh Pina. O que o Mashiach disse? Que a casa que tiver edificada sobre esta rocha, vem a tempestade, vem os tempos difíceis, e não se abalará. Então o Mashiach é a rocha, ele é o Rosh Pina, ele é a pedra de esquina. E se você coloca a sua vida nele, sua confiança, sem pressa, ele te sustentará. Vocês estão compreendendo? Você não vai ser abalado, você não vai ser envergonhado. Entenda isso, no grande homem. Você não vai ser confundido. Você não tem que ficar se perturbando. Você confia nele? Amém. Confia? Deixa eu olhar dentro dos olhos de vocês. Amém. Deixa eu ver aqui. Uma vitória para descobrir. Se você confia nele, pode continuar confiando. Ele é sustento da nossa vida. Amém? Ele é a fonte da vida. Sem ele, nada se faz. Tudo foi feito para ele, por ele e por meio dele. Então ele é a nossa Rosh Pina. A nossa rainha está sobre a Rosh Pina. Yahushua HaMashiach, o Filho de Elohim. Em Atos dos Emissários 4, versículo 11. Esta é a pedra que foi rejeitada pelos construtores, a qual se tornou a Rosh Pina, a cabeça de esquina. Não há salvação em nenhum outro. Diga comigo, não há salvação, em nenhum outro nome debaixo do chamarim dado entre os homens, pelo qual devemos ser salvos. Então coloca no teu leve. O Mashiach é a rocha. O Rosh Pina, cabeça de escudo. Nenhum outro nome recebeu autoridade para nos salvar. O Eterno disse lá o que em Bereshit? Bereshit não, Shemot. Dai ouvidos. Shemot não Devarim, desculpa. 18. Dai ouvidos à palavra dele. A ele vocês ouvirá, porque ele falará as minhas palavras. E se você não obedecê-lo, você vai pagar o preço, você vai ser punido. Vocês estão compreendendo? Então, como eu posso abandonar Brit Hadash, como alguns pseudo-judeus estão fazendo aqui? Ah, Mashiach é pagão, nasceu de uma virgem. Uma virgem é igual a história de Horus, é igual a história. Estão caindo nessa história. Ah, porque o Horus do Egito, porque o Mitra, o Galish também vieram de uma virgem. Eles estão dizendo isso. Eles estão dizendo isso por aí. Prova para mim que o Galish e esses deuses aí vieram nascidos de uma virgem.
E como a gente sabe da história que a gente lê, graças ao Eterno, Miriam era pura. Para você ter uma ideia, o Mashiach nasceu e ela voltou a ser virgem de novo. E Yosef nem encostou nada nela, não teve relação com ela. Aquela história que você vê dizerem por aí, que o Jesus ou o Yahushua tinha outros irmãos. Mentira. Aqueles irmãos eram filhos de Yosef do primeiro casamento. Nós, numa vigília aqui, passamos as cópias dos manuscritos e foi muito edificante essas informações. São 4 irmãos, né? 4 irmãos e 2 irmãs. E não eram irmãos dele, nada, não tinham nada a ver com Mashiach, nem Jacob, ninguém tinha nada a ver com ele. Geneticamente, nenhum deles não tinha um pacto com nada. Porque Yosef olhou para ela e falou: está grávida, e ele falou: separar essa menina aí, é muito sapeca. Aí o Malahim apareceu para ele e falou: não, Yosef, o que está dentro dela é fruto do ru, aracó, deixei. Aí ele: opa, meu pai, deixa eu cuidar dessa jovem. Tem algum fundamento que Maria tinha 13 anos? Isso, 13 anos. De 13 para 14 anos. Yosef tinha 103 anos. Ele morreu com 111 anos. Sem ter um dente estragado. Sem ter problema de visão. Você que não veio na vigília, você perdeu essa vigília, não foi? Foi muito bom. Foi um conteúdo assim que nos enriqueceu. Muito mesmo. Vocês deu a copa com o Luiz, com o seu Sebastião? Deram? Depois vai, domingo que vem, vocês trazem para eles, tá? Porque foi muito rico, foi muito maravilhoso. Então a gente não tem como falar o Mashiach. Então estão inventando de tudo contra o nosso Salvador. Não caia nessa mentira. Guarda o que eu estou falando. Pode guardar, irmãos. Você está diante de um porcaria. Eu sou um porcaria. Mas eu conheci o Mashiach. Eu não falo dele porque uns, como o amigo Sadichal diz, muitos pregam por inveja, outros por contenda, outros por ganância, outros de boa vontade. Você pode ter certeza que eu prego de boa vontade. Eu tenho prazer de falar do meu rei. Sabe por quê? Porque eu sei que ele vive. Eu sei que ele vive. Guarda isso no teu coração. Ele vive. E se você buscá-lo de todo o seu coração e obedecer os seus mandamentos, ele vai visitar você na sua casa. Ele visitará você na sua casa. Ele vai viver com você. A sua presença, a luz dele viverá dentro de ti. E você não será confundido no grande homem. Enquanto muitos naquele dia vão implorar, e o Mashiach vai falar: você me renegou, você me desprezou, você desprezou meus ensinos. É como esse grupo que estão por aí agora, essa onda de judaísmo. Eles não sabem o que estão falando, irmãos. Vocês não me levem a mal. Eu conto nos dedos algum desses rochas que estão por aí, pastores, rabinos, que tiveram um encontro verdadeiro com o Mashiach. Porque quem tem, meu irmão, passa por qualquer prova e não o abandona. Não, o Muniz caminha comigo, Raimundo, há mais de 10 anos. Nós gememos e choramos juntos muitas vezes. Nem por isso nós largamos o Mashiach. Cada vez a raiz foi se aprofundando. Então a gente não consegue largar. A gente não consegue sair daqui, eu vou me entregar ao mundo. Por mais que às vezes a vida da gente está difícil. Por mais que a vida da gente às vezes está ali sufocada. Por mais que a vida da gente está, sabe, fundo do poço. Mas a gente está lá crendo. Porque a palavra diz para a gente não ter pressa. Nós estamos fundamentados na rochipina. Ele é rochipina na minha vida, é rochipina na sua vida. Se
Se você está fundamentado nele, pode vir o vento que for. Essa semana foi um levante na internet para todo lado. Gente me xingando, mas eu sei quem é. Eu já sei quem é. A gente conhece a entidade que me persegue. Eu conheço pelas palavras que ele fala. É como o Shaul disse: eis que tem um espinho na minha carne, um mensageiro de raça branca me esbofeteia de noite. Tem gente que pensa que é uma doença, né? A palavra está dizendo que é o quê? Então não é doença. A palavra não responde o equívoco. Shaul, aonde ele ia, as pessoas viravam para ele: mas você não era um perseguidor de Israel? Você matou meu filho, você matou meu marido, sabia, Shaul? Agora você está aí vestindo uma capa de messiânico? E ele tinha que engolir isso às vezes nas sinagogas onde ele ia pregar. O mensageiro de Satanás estava toda hora jogando na cara dele o que ele fez no passado, chamando ele de trouxinho, fariseu, hipócrita. Teve um cara que falou para mim hoje na internet: vai estudar mais. Aí eu gosto de puxar o currículo da pessoa, né? Eu fui lá, puxei, vi onde ele estava, olhei para a cara dele e falei: você é um capial, rapaz. Falei para ele mesmo: você é um capial. Você não sabe nem o que você está falando. Porque as pessoas acham que ser judeu é pôr um kippá na cabeça, um talite desse. Kippá nem mandamento de estourar é, só que é, kippá não. E essas pessoas ficam querendo agredir os outros com palavras, xingando, falando palavrão. Mas por quê? Eles não têm capacidade de ensinar da forma que nós temos. Porque eles querem ensinar a letra. Eles ficam atrás de ensinar a letra. E a palavra diz que a letra mata. E o rua da Kodesh dá rainha. O rua da vida. Então eles querem ficar ensinando letra. Eu também sei ensinar letra. Eu posso puxar raiz aqui pela calculadora guimátrica, fazer cálculos guimátricos de cada palavra, da letra, e ver a raiz de qual palavra que é, na língua hebraica, e vamos ficar inventando historinha aqui, e não vamos sair de nada. Agora o que eu mostro não está na letra, é espírito. Você está se alimentando da palavra hoje. É uma porção. Amém? Eu preparei a madrugada inteira para hoje derramar para todos nós nos alimentarmos. Amém? A gente sai daqui alimentado hoje. Então guarda no teu leve, não há outro senão ele. Não há ninguém. Esta é a pedra que foi rejeitada pelos construtores, a qual se tornou Rosh Pina. Não há salvação em nenhum outro, portanto não há nenhum outro nome debaixo do chamarim dado entre os homens pelo qual devemos ser salvos. Você crê na salvação? Amém. Você quer a salvação? Amém. Quer a salvação? Amém. Quer ser salvo? Amém. Então obedeça o que o Mashiach manda. Guarde no seu coração a Torá do Mashiach, os ensinos do Mashiach. Guarde a Torá do Yah, seus Shabbat, suas festas. Guarda no teu leve. Não se desvie por nada, porque sobrevirão tempos difíceis, em que muitos, por ganância, eles não se importam, eles querem torcer a palavra e escravizar você. Vocês estão compreendendo? É isso que eles querem. Muitos estão aí fazendo isso. Mas guarda no teu coração. O Mashiach está na Torá todo o tempo. Guiou o povo de Israel no deserto, deu água para eles beberem. Amém? Todo o tempo o Mashiach estava com eles em Mirua. Mashiach vem, se manifesta, eles rejeitam o Mashiach. Tá bom, eu sou a pedra de esquina, vocês não me querem? Eu sou a principal pedra. Vocês não me querem? Não! Crucifica ele, põe no madeiro, prega ele na cruz, mata esse picareta, esse falso profeta. Eu odeio ele é filho de prostituição. É o que eles falavam do Mashiach. Que Miriá tinha ficado grávida do soldado romano e José tinha ocultado. Olha a história que eles inventam contra o Messias, irmãos.
O que vai acontecer com essas pessoas que Miriam a prostituta? Miriam foi levada a Chamaim, só para você ter uma ideia. O corpo dela não ficou aqui também. O Mashiach disse: eu mando um carro de luz, até se eu quiser, buscar o corpo de José. Depois, os emissários contam, tem que ver que história é linda. Miriam falece, o Mashiach vem com carros de luz. Não precisa nem me dizer o que é isso. Veio com carros de luz buscar o corpo de Miriam, assim como ele buscou também o corpo de Moshe, aonde Rassatã contendeu com o anjo Micael. Porque imagina se esse povo acha um cabelo de Moshe. Eles iam clonar Moshe como clonaram a novilha vermelha. Que agora, para fazer o terceiro tempo, criaram a novilha vermelha. Não há um ponto sobre esse assunto. Fizeram um clone, porque a Torá ensina que toda vez que for consagrar Kohen, o sacerdote, tem que ser com a novilha vermelha. Ela é sacrificada e queimada, e as cinzas dela é usada para purificar o sacerdote. E toda vez aparecia uma novilha vermelha no templo, nas duas reconstruções do templo, tinha uma novilha vermelha. Agora eles estão reconstruindo o terceiro templo. Aí eles já fizeram a novilha vermelha para justificar, e todo mundo sabe que é uma clonagem. E ela estava guardadinha nos Estados Unidos ainda, debaixo de 7 chaves. Uma hora ela está nos Estados Unidos, ela vai casar, ela viaja toda hora para aqui. Eu falei: gosto de viajar, não nada. Tudo para proteger a vaquinha. Porque agora vamos começar de novo. E o tempo que vai se levantar agora não é para o eterno, nunca foi, é para o anti-Mashiach. É para o anti-Mashiach. Então tudo vai ser feito para tentar desvirtualizar a obra redentora do Rabi Yahushua. Guarda no coração, retém o que é bom, porque o Mashiach está presente já. Amém? Amém. Guarda no seu nome. Vamos agradecer nosso Pai. Fiquem de pé, por favor. Mas não é para ficar escandalizado. Por que não é para você ficar escandalizado? Porque eu acho que a verdade ela não pode ser escondida. Amém? Você gosta da verdade? Sim ou não? Você quer a verdade? Não. Você tem que entender que quando você está buscando o eterno, quando você o quer, você vai se deparar com certas verdades que vão te chocar. Você tem que ser forte. A religião, ela incutiu na mente das pessoas que a Bíblia é o livro mais sagrado da terra. Então a religião, ela tem plantado na mente das pessoas essas informações. A Bíblia é o livro mais santo. Você não pode pegar na Bíblia sem lavar as mãos. Você não pode pegar na Bíblia antes de tomar banho. E uma série de como se diz? De observações para você ler a Bíblia. Você não pode ler a Bíblia sem camisa, porque a Bíblia é muito sagrada. E com isso as pessoas criaram um mito em torno da Bíblia, que a Bíblia é um livro inviolável, é um livro perfeito, que só teve coisas kadosh na Bíblia. Essa semana eu tive o desgosto de assistir um vídeo que o irmão ficou falando: Rocha, assiste esse vídeo do irmão fulano, assiste lá para tu ver, Rocha, que absurdo esse homem está falando. E insistiu, eu acabei assistindo. Mas eu vou falar para você, irmãos, as pessoas estão sendo arrastadas para o abismo, porque está surgindo aí uma onda agora de rabino, de pastores,
com kippá, talite na cabeça, barba crescendo. Eu não tenho barba, nem se eu tivesse barba, eu deixaria minha barba crescer, porque fica muito feio. Ah, mas é mandamento da Torá. Aí eles falam assim: é o mandamento da Torá a gente deixar a barbona. Tudo bem, é na Torá. Deixar crescer o cabelo dos lados, está na Torá. Nós estamos praticando Torá. Não é assim que fala? Eu vou provar para você que ninguém está praticando Torá, que isso é utopia, que isso é mentira, que você, eu e essa cambada que está aí dizendo ser judeu não estão praticando Torá coisa nenhuma. Porque o apóstolo Shaul e a própria Torá diz: se você cumprir um mandamento, um mitzvot, você tem que cumprir todos. São 613. Você tem que cumprir todos eles, sem exceção. Inclusive tem que matar pessoas. Aí eu vi esse pseudo-judeu, falando, ele ensinando os irmãos que a Brit Hadasha era um livro totalmente violado, que o Novo Testamento é um livro totalmente violado. Eu já nem leio mais ele, falou assim para os irmãos. Em outras palavras, ele estava aconselhando as pessoas a abandonar o conhecimento que o Mashiach dá através da Brit Hadasha e o apostolado da igreja do Mashiach. Então ele está ensinando às pessoas coisas que não devem ser ensinadas. A Brit Hadasha, o Novo Testamento, tem erros gravíssimos de tradução e até enxertos feitos pela igreja romana. Mas a Torá também tem, e eu vou mostrar para você. Por que eu vou mostrar isso para vocês? Porque de repente, como a gente aqui não proíbe de ninguém assistir vídeo na internet, você pode se deparar com um vídeo desse pseudo-judeu e acabar entrando em parafuso na sua cabeça. Porque ele tem orientado, inclusive, os irmãos da congregação dele a me excluir do Facebook. Esses dias um irmãozinho chamando o Raio falou: Rocha, ele está orientando a gente a excluir o senhor do Facebook e não ouvir tuas mensagens. Eu nunca proibi de ninguém ouvir aqui. Eu vou falar para vocês quem é ele. É o Marcos Abraão. O Marcos Abraão. O Marcos Abraão lá do Rio de Janeiro, da sinagoga BI de Shammai. Não estou falando mal dele, vou contestar o que ele prega com a própria escritura. Então ele estava, o rapaz me chamando no rádio e falou: ele está, inclusive ele mandou avisar para nós excluirmos o senhor do Face, do nosso Face. Eu não falo isso para você, se você tiver no seu Face, eu não proíbo que você o ouça. Você tem ouvidos para ouvir, amém? Você tem que ter discernimento para saber o que é bom para você e o que é ruim. Então, para mim, uma pessoa que fala besteira, nós provamos o apostolado do Mashiach. O apostolado do Mashiach, ele envolve libertação, ele envolve curas e milagres. A Vitória, quando eu conheci ela, a Vitória tinha aquela doença, como chamava, Vitória? Escabirose. Uma doença que a pessoa fica tão enferrujada. Você tem vergonha não, Vitória? Está com vergonha. E escabirose.
escabirose é uma doença terrível. Ela foi em tantos lugares e não achou a cura. Uma oração que nós fizemos no outro dia, ela nasceu limpa, sem nem cicatriz. É mentira, a mãe dela, a Luciana é prova disso. O Muniz, todo lugar que ele ia, caía manifestado. Os irmãos falavam que ele estava cheio do Espírito Santo. Imagina ele manifestado com demônio, sofrendo com depressão, querendo se matar, tomou até veneno de rato para morrer. Aí eles falavam: não, irmão, você está cheio do Espírito Santo. Ele foi liberto de uma força demoníaca que eu nunca vi igual, gente. Eu nunca vi um demônio, antes de manifestar na pessoa, ele aparecer na parede da congregação que ele fez e entrou nele e manifestou, mas foi o último dia que ele manifestou. A partir daquele dia, ele foi liberto. Então, para nós engolirmos certos ensinos judaicos que estão sendo pregados, não desce. Vocês estão compreendendo? Essas coisas não descem. Não tem como eu anular a Brit Hadasha e anular partes da Brit Hadasha, dizer que ela tem 70% de corrupção, que ela só tem 30% de verdade, e disso para menos colocar a Brit Hadasha em descrédito para colocar a Torá acima de tudo. Isso é mentira, isso não pode. A Brit Hadasha é a aliança renovada, é a Torá do Mashiach. A Torá de Moisés, o Messias disse: quem vos acusa é Moshe. Não é a Torá do Yahweh que te acusa, quem acusa é a Torá de Moshe. Porque Moshe era um legislador, ele criava leis. E eu vou mostrar algumas coisas da Torá aqui, que você vai ficar muito chateado. Aí depois eu vou mostrar algumas coisas da Brit Hadasha, você escolhe qual você prefere. Você que está aqui e você que está me assistindo pela internet. E se você que está pela internet também quiser me excluir, é um favor que você faz, porque eu não gosto de gente falsa. Eu gosto de pessoas que são verdadeiras. Esse negócio essa história de fazer techuvá, que nós estamos ouvindo falar aí, está sendo um perigo para a fé de muitos. Esses dias eu e o Raimundo tivemos na delegacia resolvendo um negócio lá, e um amigo policial israelita e Arudim, hoje ele não congrega mais em lugar nenhum. Sabe por quê? Por causa dessas picuinhas que não mudam a vida de ninguém. Nós temos que entender que o Mashiach é o Mashiach. Ele deixou seus ensinos, mesmo que tenha suas controvérsias, os ensinos dele funcionam. Nós vamos mostrar aqui na Torá como no passado era feito para curar uma pessoa, e hoje não precisa mais disso, por causa do sacrifício que o Mashiach fez. Abra sua Bíblia, sua escritura em Levíticos, vai entrar, capítulo 14. Olha como é, você vai ver aqui como era complicado curar uma pessoa. Levíticos 14, versículo 2. As pessoas têm muito medo de se deparar com a verdade, porque a verdade é uma espada, e quem é samurai, você sabe o que é um samurai, irmãos? É o cara que sabe usar a espada. Você tem que ser um samurai, amém? Você tem que ser um samurai do eterno, saber usar essa espada que está aí para combater a apostasia, as falsas religiões, os enganos, né? Vaikra 14, versículo 2.
ou melhor, versículo 1, vamos começar. Eliarmo falou a Moshe, dizendo: esta será a Torá do leproso, no dia da sua purificação. E ele será trazido ao Corém, e o Corém sairá ao exterior do acampamento, e o Corém olhará se a praga de lepra estiver curada no leproso. Então o Corém ordenará a levar para aquele que está para ser purificado 2 pássaros vivos e limpos, de madeira de cedro e escarlata de isopo. E o Corém ordenará que um dos pássaros seja imolado em um vaso de barro, sobre a maim corrente, sobre a água corrente. Quanto ao pássaro vivo, ele o tomará, e a madeira do cedro, e a escarlata e de escarlata, e o isopo, ele imergirá o pássaro vivo no sangue do pássaro que foi imolado sobre as maim corrente. E ele aspergirá sobre aquele que há de ser purificado da lepra 7 vezes, e o declarará limpo, e deixará o pássaro vivo e solto no campo aberto. Aquele que há de ser purificado levará suas roupas, ou melhor, lavará suas roupas, e rapará todo o seu pelo, e se lavará em água, para que ele venha ficar limpo. E depois ele entrará no acampamento e ficará fora da sua tenda 7 dias. Mas há de ser que no 7º dia ele rapará todo o seu cabelo da sua cabeça, sua barba, as suas sobrancelhas e o resto do seu pelo. Ele rapará, e ele lavará as suas roupas. Também ele lavará sua carne em água, e ele será limpo. E no 8º dia ele tomará 2 cordeiros sem mancha, uma ovelha uma ovelha de 1 ano sem mancha, e 3/10 de um efa de farinha, excelente por sua oferta de grão, misturada com azeite, e uma caneca de azeite. O Corém que fará a purificação apresentará o homem que há de se tornar puro, e essas coisas diante de a porta do mexicano da congregação. Então veja bem, olha o trânsito, olha o trabalho que era feito para curar um leproso. Aí na Brit Hadasha, 10 leprosos chegam até o Mashiach e perguntam para ele: mestre, cura. Mashiach vira para ele: vocês querem ser curados? Queremos? O que o Mashiach fala para ele? Esteja livre. Então a Brit Hadasha, a aliança de Yahushua, ela traz a facilidade, ela muda muitas coisas. Vocês estão compreendendo? O cara tinha que sacrificar animal, ficar 8 dias fora, um trânsito, rapar todo o pelo, rapar a cabeça. Mas o Mashiach simplesmente disse: fique puro. Você já viu uma pessoa com lepra? A carne da pessoa, ela vai se derretendo, fica tudo branco no local, ela vai comendo a pessoa viva, gente. E a lepra no passado era uma coisa séria. Em alguns casos a pessoa não era curada. Aí sabe o que ela tinha que fazer? Viver fora do arraial. E na época que Israel tornou-se uma nação e Jerusalém era a capital, ela vivia fora dos muros. Então tinha a cidade dos leprosos, onde só morava gente doente. Elas eram excluídas da sociedade.
Aí eu pergunto para você, você prefere isso aqui ou prefere o Mashiach? Então, o que essa pessoa está ensinando aí é uma heresia. Está arrastando pessoas leigas que estão fazendo techuvá para o engano. Você concorda? Então você pode até assistir. Eu faço questão que vocês assistam o vídeo dele, porque eu acho que você tem que assistir para você saber a que nível as coisas estão chegando. Você precisa entender claramente que Yahushua, ele não veio quebrar a Torá, ele veio mudar algumas coisas, ele veio simplificar algumas coisas que estavam muito complexas. Você imagina quando a Vitória, eu fosse orar pela Vitória, eu pegasse o pombo, cortasse o pescoço, jogasse sangue nela 7 vezes, lava ela agora, põe ela outro dia para fora de casa. Imagina se tivesse que passar por tudo isso. Vocês estão compreendendo? E outras dezenas de pessoas que já foram curadas, centenas até. Nós temos gravações do nosso ministério testemunhando, principalmente quando nós estávamos na Estrada das Olarias, de milagres e mais milagres e mais milagres. Agora, por que estão fazendo isso? Porque as pessoas querem agradar Israel, querem agradar rabinos ortodoxos. Eu vou mostrar para você, dentro da Brit Hadash daqui a pouco, qual é a recomendação de Yohanan quando você se aproxima de uma pessoa que ela não crê na obra do Mashiach, que ela não crê no apostolado, no emissariado. Yohanan falou: você deve nem conversar com essa pessoa, você tem que sair de perto dela. Porque a palavra mesmo deixa claro: um pouco de fermento leveda toda a massa. Aí vamos analisar mais um versículo 12. E o Cohen tomará um cordeiro e o oferecerá por uma oferta de culpa em uma caneca de azeite, e moverá por uma oferta movida diante de Yahvé. E ele matará o cordeiro no lugar onde ele imolará a oferta pelo pecado, e a oferta queimada no lugar Kadosh, porque a oferta pelo pecado é do Cohen. Assim será a oferta pela culpa, pois é muitíssima Kadosh. E o Cohen tomará uma quantia de sangue da oferta pela culpa do Cohen e porá na extremidade da orelha direita daquele que há de se tornar puro, e no dedo polegar da mão direita dele, e no dedo polegar do pé direito. Olha só, tem que pegar, mas tem uma explicação para isso. Aí o que os judeus fazem? Nós temos uma explicação que justifica isso. Aí vem o Rabino Rambam, aí vem o Rabino Maimônides, com várias explicações que até às vezes são meio plausíveis, mas não justifica eu ignorar o Mashiach e nem a obra do Mashiach. Vocês estão compreendendo? Tem que pegar o sangue e colocar no dedo, no polegar direito do pé, na ponta da orelha. Isso parece piada, não parece? Você imagina, você vem para a congregação, você está com uma enfermidade, com uma lepra, aí você vem pedir uma oração, mas como eu sou ortodoxo, ou eu sou anti-missionário, porque uma pessoa que ensina essas coisas, para mim ela já se tornou anti-missionária. Aí eu pego, vamos pegar um cordeiro, vamos pegar umas pombas, vamos cortar aqui, enrolar, aspergir sangue em você. Agora eu vou aspergir na tua orelha, vou aspergir no seu polegar, no polegar do seu pé direito. E vamos aguardar aí 8 dias, 7 dias para você ver o que vai dar o resultado. Eu prefiro a Yahushua. Estão compreendendo? Amém? Amém. E o Cohen tomará a quantia de caneca de azeite
e derramará na palma da sua própria mão esquerda. E o Corém imergirá o seu dedo direito no azeite que está na sua mão esquerda, e aspergirá o azeite com o seu dedo 7 vezes diante de Yahvé. O resto do azeite que está na sua mão, o Corém porá sobre a extremidade da orelha direita daquele que há de ser purificado, e sobre o dedo polegar da sua mão direita, e no dedo grande do seu pé direito, e no sangue da oferta pela culpa. E sobre o azeite que está na mão do Corém, ele derramará sobre a cabeça daquele que há de ser purificado. Então o Corém fará que porá por ele diante de Yahvé. E o Corém